pessoal, vamos dar continuidade agora ao nosso estudo. Semana passada nós vimos 1 Coríntios capítulo 15, a parte 1, do versículo 1 a 28. Hoje nós vamos ver a parte 2 do estudo de 1 Coríntios 15, que fala sobre a ressurreição, nossa ressurreição, vinculada com a ressurreição de Cristo. Antes disso, vamos invocar a presença do nosso Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua bondade. Pedimos que o Senhor nos abençoe, me abençoe aqui no estudo, para que eu possa conduzir da melhor forma. Em nome de Jesus. Amém. Lembrando que eu estou usando a edição Nova Almeida atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil como tradução da Bíblia, para ficar mais fácil de entender. É uma ótima tradução, vale a pena usar ela. Se você não tiver ela para estudar, vai ser colocado em slide aí no vídeo, você pode acompanhar sem problema, ok? Então vamos ler os versículos 29 a 34. O que diz a Bíblia nos versículos 29 a 34? De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos e a toda hora, dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. Aqui nessa passagem tem muita discussão e dúvidas sobre o se batizar pelos mortos. Hoje em dia muita gente discute isso. Tem até algumas seitas, como o mormonismo, que pratica batismo pelos mortos baseado nessa passagem. Existem diversas teorias, mas o texto grego dá a entender que algumas pessoas lá em Corinto se batizavam em nome dos mortos, que tinham morrido sem o batismo. Ou seja, os conhecidos dele que não tinham sido batizados, eles acreditavam que podiam ser salvos do inferno mesmo depois da morte, e eles se batizavam em nome desses mortos. O grego diz roi baptizomenoi hyper ton necron. Falei grego, né? Mas enfim, isso significa que batizar em favor dos mortos, no lugar dos mortos. Ou seja, muita gente acha que não, que batizar dos mortos seria os mortos na fé, aqueles que não têm fé, então vamos batizar. Não, o grego, o texto original mostra que é se batizar em favor dos mortos. Isso mostra que tinha esse costume lá na igreja de Corinto. Fica subentendido essa cultura de batizar pelos mortos, porque Paulo faz essa afirmação. Os pais da igreja, como Tertuliano e São João Crisóstomo, condenaram essa prática de batizar pelos mortos. O apóstolo Paulo não faz nenhum comentário, nem aprovando e nem reprovando. Ele não comenta essa prática, ele não aprova e nem reprova. Ele apenas usa como um exemplo de que é sem sentido pensar na salvação dos mortos sem acreditar na ressurreição. Ou seja, ele não estava ensinando a se batizar pelos mortos, ele estava descrevendo uma situação. A gente já vai comentar isso. Ele não cria uma doutrina, então não existe essa doutrina no cristianismo de se batizar pelos mortos. Ele apenas está usando um exemplo. Vocês aí estão se batizando pelos mortos, mas não acreditam na ressurreição, então para que vocês estão fazendo isso? Tem que ter ressurreição, é mais ou menos isso que ele está falando. Mas ele não está falando, vamos se batizar pelos mortos. Certas passagens nas escrituras são descritivas, ou seja, elas descrevem algo. Elas não são prescritivas, ou seja, elas não prescrevem, elas não orientam a fazer igual. Elas não dizem, façam isso, elas apenas dizem, isso foi feito. Elas estão descrevendo o que foi feito. Isso foi feito, a gente está contando o que foi feito. Eu não estou falando que é para fazer igual, estou falando só o que foi feito.
E é o caso dessa passagem de se batizar pelos mortos. Não é nada na Bíblia orientando isso. Você pode procurar em toda a Bíblia, você não vai ver nenhuma orientação falando, faz isso, tem que se batizar pelos mortos. Só uma descrição, né? Só Paulo contando que isso acontecia. Então nós não devemos ter essa prática. Em Hebreus 9:27 diz que logo após a morte é vindo o juízo. Por isso não temos como interferir na condenação ou a salvação dos mortos. Eles já tiveram a sua sentença na morte. Quando você morre, você já recebe a sua sentença. Você não tem como reverter isso. Isso já por isso que não existe purgatório, não existe nada dessas coisas que dizem para reverter a sentença de alguém que já foi morto, né? A pessoa morreu, já recebeu a sentença. Não adianta se batizar por ela. Então isso não é bíblico, não é algo que nós temos que fazer. Paulo continua seu argumento falando que se não esperamos a ressurreição, então nos tornamos hedonistas. Ou seja, o hedonismo é o culto ao prazer. O prazer e o benefício pessoal vale muito mais do que o mandamento de amar o próximo. Você quer saber só de si. Já que não existe ressurreição, então eu vou aproveitar a vida. Vou fazer tudo que eu quero e morreu, acabou. Mas existe ressurreição para a vida eterna ou para a morte eterna. E se a gente não ressuscitasse, então não tem sentido amar o próximo, essas coisas. É claro que tem sentido por amor a Deus, né? O Espírito Santo faz essa obra em nós. Mas não tem, a gente seria miserável, não teria nenhuma esperança fora dessa vida. Essa vida tão cheia de pecados e injusta que nós vivemos. Paulo diz que aqueles que ignoram ou diminuem a ressurreição não têm conhecido a Deus. É o caso de hoje, onde muitos cristãos colocaram a salvação eterna e a ressurreição em segundo plano e priorizaram as questões aqui da terra. Muita gente prioriza as questões da terra, os prazeres temporários que nós temos e esquecem da salvação, da ressurreição. Então eles estão vivendo de forma miserável, porque nós temos que ter em mente a nossa ressurreição. Muitos até criam teologias que priorizam as questões da terra. Dizem que o reino de Deus é deste mundo, que a gente tem que melhorar o mundo, que a gente tem que fazer o mundo obedecer a Cristo, levar cativo a Cristo, pela política, pela influência e tudo mais. Isso são doutrinas que deixam a ressurreição em segundo plano e priorizam a vida aqui na terra. Isso não é legal. As pessoas deixam de priorizar aquilo que é realmente importante, que é a nossa vida eterna, para priorizar o momento atual. Então essas teologias aí, cosmovisão cristã, teologia da libertação, muitas teologias que o pessoal fala de reino de Deus aqui na terra, então a gente não pode levar tão a sério. Tem coisas boas nessas teologias, mas a intenção delas, o alvo delas é errado. O reino de Deus não é nesse mundo. A gente tem que ter o alvo na ressurreição, em Cristo, não na política, na transformação do mundo, essas coisas. Vamos ler os versículos 35 a 44. Só um parêntese. É claro que nós podemos pensar na melhoria do mundo, a gente tem que trabalhar por uma vida melhor das pessoas, mas esse não é o nosso alvo. O nosso alvo é a ressurreição, é Cristo. A nossa vontade é que as pessoas melhorem, então nós vamos trabalhar porque nós temos a vontade transformada por Cristo, de benefício do próximo, para que o próximo seja beneficiado. Então vamos trabalhar pela melhoria do mundo, pela melhoria das coisas, mas a gente sabe que esse mundo vai ser transformado e até lá vai ter pecado. O mundo vai estar em pecado, vai ter problema. A gente pode lutar para que certos pecados sejam deixados e conseguir. Tem pecados que podem deixar de ser legais na sociedade pela nossa influência, mas depois virão outros pecados. O ser humano é pecador. O reino de Cristo é para a vida eterna. Aqui nesse momento ele está oculto. O reino de Cristo está oculto. Ele não está regendo o mundo numa teocracia. Isso não existe hoje. Qualquer teocracia hoje é errada, assim como foi com os judeus. Só no céu nós teremos a teocracia perfeita. Então vamos ler versículos 35 a 44. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpo virão? Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer.
E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar, e a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Muitos usam esse trecho para falar em reencarnação, que nós teremos outro corpo na ressurreição, porque Paulo fala em corpo espiritual. Outros vão ainda mais além e usam essa passagem para dizer que Jesus Cristo ressuscitou em corpo espiritual. Essas visões teológicas, elas estão erradas. Ressuscitar é voltar ao próprio corpo. Quando a gente fala em ir para outro corpo, é reencarnar. A Bíblia não ensina a reencarnação, mas ensina a ressurreição. Isso é ponto principal da nossa fé. Tanto que nós confessamos a nossa ressurreição dos mortos no credo apostólico, que nós confessamos todo culto. A ressurreição da carne e a vida eterna são confissões nossas de fé. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas doutrinas que não são cristãs, que falam que Jesus Cristo ressuscitou em espírito, que nós iremos reencarnar em outro corpo e tudo mais. Isso não é cristianismo, nós vamos voltar para o nosso próprio corpo. Aí vem a questão, né? Como iremos voltar se nossos corpos já tiverem virado poeira e se espalhado pela terra? Paulo diz que é insensato especular sobre isso. Deus é poderoso e fará a nossa ressurreição como Ele quiser. Então não se preocupa. Meu parente morreu, foi cremado. Será que ele vai ressuscitar? Vai ressuscitar. E aqueles que morreram há 5.000 anos atrás, que já viraram poeira, vão ressuscitar. Deus é poderoso. Então a gente fica tranquilo nisso. Pode cremar o seu ente querido. Aqueles que morreram há muito tempo e viraram pó também vão ressuscitar. Nós ressuscitaremos. Não sabemos como, mas Deus vai fazer isso. Na ressurreição, esse corpo caído em pecado será transformado. Teremos um corpo de glória, sem pecado. Não teremos mais desejos e pensamentos pecaminosos, mas seremos justos e amorosos após a ressurreição. Na ressurreição nós vamos amar o próximo como nós deveríamos amar. Aqui a gente ama imperfeitamente. Lá a gente vai encontrar a perfeição. Nós não vamos mais ter pecado. O pecado vai ficar para trás. Vai ser alegria, vai ser felicidade eterna, junto com Jesus Cristo. Então, a gente pode ter essa esperança de que o pecado que agora nos assola, nos faz mal, nos prejudica, nos faz prejudicar o próximo também, ele vai ficar para trás. Nós vamos ressuscitar sem pecado, incorruptíveis. Não vamos perecer, nós vamos estar vivos para sempre e alegres para sempre com Jesus Cristo, sem o pecado. Vamos ler os versículos 45 a 52. Diz assim: pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar dos olhos,
ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Como já foi dito, é importante acreditar na existência de Adão, pois sem Adão não há Cristo. Cristo é descendente de Adão, nascido na realidade humana do pecado original, mas ele não é afetado pelo pecado original, por ter sido concebido pelo Espírito Santo, e ele nunca pecou. Ele é o substituto dos descendentes de Adão para a justificação e a santificação exigidas por Deus. Deus exige a justificação e a santificação. Nós temos que ter uma justiça maior que a dos fariseus. Nós temos que ser justos em tudo aquilo que nós fazemos, mas nós não somos injustos. Então, nós somos justificados, a justiça de Deus vem até nós, porque Cristo cumpriu a justiça de Deus. E assim também a santificação, nós temos que nos santificar, sem santificação ninguém verá a Deus, mas nós não nos santificamos como deveríamos. Nós temos que trabalhar a nossa santificação, mas é pelo sangue de Cristo que nós somos santificados também, é pela boa obra de Jesus Cristo que nós somos santificados. Então, já santificados, nós trabalhamos a santificação, porque nós já estamos santificados em Cristo. Essas exigências de Deus são cumpridas em Cristo, ok? O primeiro Adão agiu somente pelos desejos da carne, pelo impulso, não pelo Espírito, não de forma conectada com Deus, mas com seus próprios desejos. O segundo Adão não foi egoísta, mas foi o servo sofredor, que se entregou por toda a humanidade. Tem a desculpa quando o homem dá uma de canalha e trai a sua esposa, né? Quando ele está sendo canalha e trai a esposa, o pessoal fala, mas é homem. É mais ou menos isso a questão com Adão. Adão, é homem, ele faz coisa errada, assim. E Jesus Cristo mostra que não, que ele não pecou. Nós vamos pecar, mas isso não é desculpa. É homem, é mulher, isso é normal. Não é normal, isso não é desculpa. Assim como Adão também não pôde dar essa desculpa, né? Quando Deus cobrou de Adão, ele falou, foi a mulher que você me deu, a culpa é sua. Não é assim. Ela é mulher, ela fez isso. Não é assim, não é assim. O homem peca, a mulher peca, mas Jesus Cristo veio nos libertar do pecado. Então, por mais que ainda sejamos falhos, nós temos que lutar contra o pecado, porque Jesus Cristo está conosco e Ele nos ama. E Jesus Cristo não foi egoísta, nós não podemos ser egoístas. Eu faço assim, sou assim, pronto, acabou. Não, eu vou mudar porque Jesus Cristo me salvou e eu vou mudar, eu vou melhorar o meu comportamento, o meu pensamento e as minhas palavras em relação ao próximo. Paulo encerra seu argumento dizendo que nossos corpos serão transformados. Nosso corpo é perecível, corruptível, ele estraga e morre. O corpo transformado não morre, não perece, mas vive eternamente sem as tentações que hoje temos com essa carne. Então, nós teremos outros impulsos, sempre para o bem, não mais caídos pelo pecado. Na ressurreição, os nossos impulsos serão benéficos. E agora que nós já temos a natureza regenerada por Cristo, também que demos lado, vamos deixar os nossos melhores impulsos para fazer o bem aflorarem, que nós possamos seguir os nossos impulsos para o bem e frear os impulsos para o mal. Vamos ler os versículos 53 a 58. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Nossos corpos precisam dessa transformação para estarem na glória celestial. Nosso corpo atual não aguenta a glória de Deus. Nós precisamos dessa transformação. Provavelmente a vida no céu vai ser parecida com a nossa. Vai ter trabalho, vai ter descanso, nós vamos nos alimentar, vamos ter animais de estimação.
vamos ter atividades bem parecidas com o que nós temos hoje, mas sem pecado. Não pecaremos mais contra Deus e o nosso próximo. Então a gente vai poder aproveitar plenamente esporte, tecnologia, qualquer coisa que a gente possa produzir vai ser sem pecado. Então vai ser muito bom. A gente vai poder usufruir de todas essas coisas sem pecado, sem coisas ruins. Seu computador não vai ter vírus, não vai ter entrada dura no futebol, vai ser bem tranquilo mesmo. A vida lá no céu vai ser muito boa. Nós temos 3 inimigos atualmente: o diabo, o pecado e a morte. Esses inimigos já estão vencidos por Jesus e nós teremos a vitória completa no dia da volta de Cristo, quando acontecerá o juízo final e a ressurreição dos mortos. Paulo está falando da morte. Nós venceremos a morte de forma definitiva no retorno de Cristo. Então, esses inimigos já estão vencidos, o diabo, o pecado e a morte. Mas ainda não recebemos o galardão, a medalha dessa vitória que Jesus conseguiu por nós. E nós receberemos quando nós ressuscitarmos. Teremos o galardão, a recompensa dessa vitória que Jesus conquistou para nós. Nós não vamos mais morrer. Vai ser bem legal. Paulo encerra esse assunto animando a continuarmos firmes e inabaláveis, sempre trabalhando para que Deus seja louvado e o próximo seja beneficiado. Pois essa obra não é vã, ou seja, não é inútil, mas teremos a recompensa na vida eterna. É isso aí. Nós teremos a recompensa dos nossos sofrimentos, das nossas obras lá no céu. Então vamos aproveitar, vamos servir e vamos investir nessa vida eterna para que nós possamos usufruir dela plenamente lá no céu. Vamos orar? Senhor Deus, peço que o Senhor abençoe os que estão assistindo, que o Senhor abençoe cada um com seus problemas, com as suas qualidades, com as suas virtudes e também perdoe os seus pecados. O Senhor dê graça para cada um deles e dê também a mim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, semana que vem, 1 Coríntios 16. Vou ver se vai sair num episódio só ou se eu vou ter que dividir em 2 episódios. Provavelmente vai sair um episódio só. Depois a gente vai escolher um outro tema para estudo. Talvez um livro da Bíblia também para a gente estudar juntos. Ok? Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Amém.